Graça e paz, igreja. Queria convidar os irmãos a abrirem comigo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. Vamos meditar no versículo 14 até o versículo 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, do 14 ao 17, diz assim a palavra de Deus. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Queria convidar as crianças aqui à frente, vamos orar por elas, orar pela mensagem. Pedir que o Senhor esteja nos abençoando. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque temos o privilégio de te servir, Deus, de estarmos reunidos em Tua casa para prestar culto ao Senhor, para adorarmos o Teu santo nome e ouvirmos a Tua palavra, Pai. Que o Senhor esteja conduzindo esse momento de pregação, falando aos nossos corações. E de forma especial também cuida das crianças que vão ter o seu momento lá atrás, Deus, também ouvindo a Tua palavra numa linguagem acessível a elas. Que em tudo o Senhor possa nos abençoar como igreja, abençoar o Teu povo, para que possamos crescer, Deus, em sabedoria e graça diante do Senhor. Que o Senhor em tudo nos instrua a Te servirmos e a permanecermos em Ti. É isso que eu te peço em nome de Cristo. Amém. Diz a história que, durante a Segunda Guerra Mundial, em uma missão, um soldado americano, ele procurando se esconder do perigo e encontrar um refúgio, ele entra em uma casa abandonada que já tinha quase ruído, procurando uma proteção. Dentro dessa casa tinha uma criança judia que tinha perdido seus pais e que estava escondida em meio aos escombros. Mas ao ver a farda daquele soldado e percebendo que era um soldado aliado, a criança solicita ajuda a esse homem. Compadecendo-se dela, mas convicto da sua missão, que ele não poderia ficar ali naquele lugar, mas que ele teria que sair. Mas ele se compadece da criança, a alimenta e pede para que ela permaneça naquele lugar. Porque em meio à guerra, aquela casa, em meio aos escombros, ainda assim era um lugar de refúgio. Ainda assim era um lugar que, em meio àquele caos, aquela criança poderia permanecer. E assim como o soldado nessa história, Paulo também está mostrando a Timóteo, nessa passagem que a gente leu, um lugar seguro, um lugar onde Timóteo deveria permanecer. Provavelmente essa carta aqui de Paulo a Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. A gente não pode definir a data exata, mas provavelmente entre 64 e 68 depois de Cristo, quando ele estava preso em Roma, já ciente de que estava no fim da sua vida. Paulo, que tanto cooperou para o avanço do Evangelho, pregando aos gentios daquele mundo até então conhecido, ele estava ciente de que sua hora estava chegando. Ele diz em 2 Timóteo 4,6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Mas Paulo não está choramingando a hora da sua morte. Ele não está triste com o Senhor, ele não está questionando aquilo que estava para acontecer com ele. Mas antes de partir, com um coração enorme para com seu filho na fé, ele escreve uma carta a Timóteo. Ele quer ter um encontro com seu filho amado. E ele diz também em 2 Timóteo 4,9, vem ter depressa comigo. A gente não sabe se Timóteo chegou a tempo de ver Paulo antes dele ser morto. Mas a gente sabe do cuidado que Paulo tinha com seu filho amado. Diante das circunstâncias que Timóteo se encontrava, Paulo está provendo a Timóteo uma carta riquíssima, aquele jovem pastor. E diante da morte ele não se intimida e faz com que Timóteo pense no Senhor, pense nos outros e pense no reino, da mesma forma que Paulo estava fazendo ali, próximo ao momento da sua morte. E Paulo não hesita nessa carta de mostrar a Timóteo
as adversidades que ele teria no ministério. Paulo conta que ele foi traído, como o Luizinho escreveu no texto do boletim. Demas, que era um companheiro de viagem de Paulo, o abandonou, amando o presente século. E outras pessoas que estavam tão próximas a Paulo, no momento do seu julgamento, foram uns dos seus principais opositores. E Paulo não está mascarando a realidade do permanecer na palavra. Ele está mostrando a Timóteo tudo isso que vai acontecer. Mas ele também mostra o firme fundamento onde Timóteo deveria colocar sua fé. O firme fundamento onde Timóteo deveria olhar quando essas dificuldades acontecessem em sua vida. Assim como o próprio Paulo fez. Porque no momento da sua partida, ele encontra forças para escrever uma carta. Ele é inspirado por Deus para falar a Timóteo e também falar aos nossos corações hoje. Diante disso, eu queria meditar com a igreja com o tema Jovens, permaneçam na palavra. Mas isso não... A mensagem dela não só é para os jovens, mas cada um de nós. Igreja, também nós devemos permanecer na palavra. Então, por que nós devemos permanecer nas Santas Escrituras? Em primeiro lugar, veremos que devemos permanecer nas Santas Escrituras porque ela é a verdadeira fonte de sabedoria. Queria convidar os irmãos a lerem comigo novamente os versículos 14 e 15. Lerem comigo não, acompanharem a leitura dos versículos 14 e 15. Paulo diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Paulo inicia dizendo: Tu, porém, Timóteo. Mostrando um contraste. Ele mostra uma relação de oposição aqui. Mas do que Paulo está mandando Timóteo ser o oposto? A gente pode voltar os nossos olhares para os versículos anteriores. No versículo de 1 a 5 do mesmo capítulo, Paulo escreve: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. No versículo 12 a 13 desse mesmo capítulo, Paulo diz: Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. É certo que os ímpios são assim. São esses homens aqui. Eles têm essas características, mas Paulo está falando de pessoas dentro da igreja. Paulo está falando de homens que, cristãos, eles vão manifestar essas características porque não permaneceram na palavra de Deus. Por isso que ele diz, tendo a forma de piedade, algo que até parece, tem uma forma de crente, mas, entretanto, nega-lhes o poder. Então, é disso que Paulo está instruindo a Timóteo. Timóteo, tu, porém, seja diferente desses homens. Não olhe para os homens da igreja, porque se eu, Paulo, tivesse olhado homens me traindo, me abandonando, eu iria esmorecer. Mas o que Paulo está dizendo a Timóteo, seja diferente desses homens. Não se importe se dentro da igreja, falsos profetas, pessoas que não vivem verdadeiramente o evangelho, vão manifestar essas características. Tais homens chegariam a essa situação porque não permaneceram na palavra, porque não foram perseverantes em aprender mais do Senhor, em viver a sua palavra. Mas ele está dizendo para Timóteo ser diferente. Mas como Timóteo poderia ser diferente desses homens que se desviaram da palavra do Senhor? Ele deveria ser diferente permanecendo naquilo que ele aprendeu desde a infância. Paulo mostra e reconhece aqui que Timóteo não era alguém novo na fé, sem experiência no Evangelho. E ele lembra a Timóteo que desde a infância ele foi instruído. E ele exorta aqui Timóteo com autoridade, dizendo: olha, você sabe de quem você aprendeu isso. Não foi de qualquer um.
não foi de qualquer pessoa com um tom de piedade, mas sem poder. Paulo está falando da sua mãe Eunice e sua avó Lloyd, que foram responsáveis por educar Timóteo na palavra do Senhor. Mulheres que são tratadas por Paulo em sua carta como mulheres de fé verdadeira, mulheres que Timóteo poderia confiar porque testemunharam o Evangelho enquanto ele crescia, desde a infância, sua adolescência, o momento que elas tinham ali com ele. E ele também poderia, além de olhar para essas mulheres, olhar para o próprio Paulo, olhar para a experiência de Paulo, para tudo aquilo que Paulo fez, mediante a boa mão e a força do Senhor. E ele está mostrando aqui que a autoridade não está nas pessoas, mas na palavra. Dizendo, Timóteo, você sabe de quem você aprendeu. Você sabe que essas pessoas, você sabe que eu, Timóteo, permaneci na palavra de Deus. E ele também seria diferente, permanecendo na Escritura que o tornou sábio para a salvação em Cristo. As Sagradas Letras diferem dos ensinamentos dos falsos mestres, desses homens que Paulo está falando aqui, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, e ele traz aqui as características de pessoas que não permanecem na palavra de Deus. Porque a sabedoria grega, incapaz de conduzir o homem a Deus, poderia ser algo tentador naquela época. Como nós temos coisas tentadoras no nosso mundo hoje, que nos afastam da palavra de Deus. Então, tudo isso é incapaz de conduzir o homem à salvação. Paulo está dizendo aqui que Timóteo poderia até adquirir sabedoria com essas coisas que não fossem de encontro com a palavra de Deus naquele contexto. Paulo não está demonizando isso, dizendo que Timóteo não deveria aprender, mas o que Paulo está dizendo é que sabedoria para a salvação em Cristo, só na palavra do Senhor. Somente as Escrituras poderiam torná-lo verdadeiramente sábio, porque somente a palavra de Deus, ela coloca o homem no seu devido lugar, mostrando quem o homem é, o que o homem fez e do que ele precisa para sair da sua condição miserável. Mas essa palavra que Timóteo deveria permanecer, também traria respostas que dariam segurança para que ele vivesse em meio às provações e às dificuldades que Paulo está exortando ele nessa carta. No mundo perdido, onde homens que poderiam crescer ao lado dele, quando ele menos esperasse, se afastariam do Evangelho. Então, por isso que Paulo está dizendo a Timóteo que ele deveria permanecer na palavra, porque ela daria sabedoria para a salvação pela fé em Cristo. Timóteo não está colocando essa sabedoria, Paulo não está colocando essa sabedoria nem nele. Ele não está colocando essa autoridade nele, mas dizendo, Timóteo, salvação e sabedoria para a salvação, só na palavra, só nas Santas Escrituras. Por isso que nós devemos permanecer na palavra do Senhor. Por isso que Paulo está instruindo Timóteo a permanecer na palavra. Porque só ela vai mostrar o caminho da salvação. Só ela vai nos dar a verdadeira sabedoria, que é nós reconhecermos quem nós somos. E Provérbios 9:10, Salomão diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. É temendo ao Senhor que Timóteo alcançou essa sabedoria para a salvação. E é temendo ao Senhor que nós hoje podemos encontrar na palavra de Deus essa sabedoria que vai nos conduzir à salvação em Cristo. Mas o mundo não conhece isso, porque para o mundo a palavra da cruz é loucura. Para aqueles que se perdem, a palavra da cruz é loucura. Mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Então, é a verdadeira fonte de sabedoria que vai nos dar paz. É a verdadeira fonte de sabedoria que vai nos colocar no nosso devido lugar, mas nos dá esperança em Cristo, mostrando aqui o que Ele fez por nós. Buscar sabedoria em outra coisa que não seja a palavra do Senhor é como um filósofo diante de um carro quebrado. Não sai nada dali. Ele pode até ter um vasto conhecimento, mas se for um problema muito grave no carro, só um mecânico consegue resolver aquilo. Por mais que o conhecimento filosófico ele seja importante, mas ele não vai resolver ali o problema do carro. Da mesma forma, outros conceitos,
outras coisas que estão à parte da palavra de Deus não vão nos conduzir a Cristo. Só a Escritura tem o real poder de nos levar ao Senhor. Então nós precisamos buscar a verdadeira sabedoria que está na palavra de Deus. A verdadeira sabedoria, ela não está em títulos acadêmicos. Por mais importantes que eles sejam, por mais benefícios que eles possam trazer para nós como profissionais. Mas essa sabedoria, ela não vai nos conduzir à salvação em Cristo. Ela pode até nos afastar se nós não tivermos o devido cuidado de saber que tudo que nós fazemos nessa vida é para a glória do Senhor. É para o Senhor e não para que nós sejamos reconhecidos como os melhores professores das universidades ou os melhores profissionais do mercado. Nós temos que fazer isso para a glória do Senhor, porque o Senhor nos chama a darmos o melhor, porque a sabedoria da palavra vai nos ensinar isso, que tudo que a gente faz é para a glória do Senhor, e por isso que nós damos o melhor em nossos trabalhos, por isso que nós damos o melhor naquilo que a gente faz. Não é buscando promoção, não é buscando reconhecimento, é visando a glória do Senhor. E é por isso que Timóteo deveria permanecer, porque a palavra era a verdadeira fonte de sabedoria. E é por isso que nós também precisamos permanecer, porque só a palavra nos dá a verdadeira sabedoria. Só a palavra nos torna sábios para a salvação pela fé em Cristo. Mas, em segundo lugar, veremos que precisamos permanecer nas Santas Escrituras por causa do seu valor. E diz assim, o versículo 16 ao versículo 17. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. É por isso que a Santa Escritura é infalível, inerrante e suficiente. Não é por causa dos homens que escreveram, mas por causa do Senhor que inspirou a sua palavra. E o termo inspirado, ele no original, ele traz a ideia do sopro espiritual dado por Deus, semelhante ao fôlego de vida que o Senhor dá ao homem no jardim. E o Senhor age da mesma forma com os autores bíblicos. O Senhor os inspirou a escreverem aquilo que o Senhor queria revelar a nós em sua palavra. Então, o valor da Escritura, o valor que faz com que olhemos para ela e permaneçamos nela, é o fato dela ser inspirada por Deus. E aqui Paulo traz uma ideia de completude. Todo o Antigo Testamento, as cartas de Paulo e as cartas que vieram depois de Paulo, ele está mostrando que toda essa palavra é inspirada por Deus, porque a autoridade repousa no seu autor principal, o seu autor singular, que é o Senhor, que se revelou a nós através da sua palavra. Mas também tem um grande valor na Escritura por causa da sua utilidade. Ela é proveitosa, ela traz lucros e benefícios para nossas vidas. E Paulo vai dizer que ela é útil para o ensino, para mostrar o que é certo, mostrar o caminho, como nós devemos nos portar. É o nosso manual de educação. É o manual de educação de qualquer criança, de qualquer filho, de qualquer jovem. É a Escritura de Deus, a palavra de Deus. Mas Paulo também mostra que ela é útil para repreensão. E repreensão aqui traz a ideia de trazer luz, tirar o homem das trevas, mostrar o que é errado, apontar para a profundidade do pecado, a gravidade do pecado, mostrando que é uma afronta ao nosso Criador. Mas também serve para a correção. Serve para nos mostrar, serviu para mostrar a Timóteo como ele deveria andar certo. Serviu para aperfeiçoar o seu caminhar, a sua jornada com o Senhor. Porque após a repreensão, nós precisamos mostrar o caminho que deve ser seguido. Nós precisamos mostrar como a nova vida ela deve acontecer. Nós precisamos mostrar qual a postura certa após uma repreensão. Não adianta apenas repreender por repreender, se nós não conduzimos as pessoas para as Escrituras, mostrando que é a Escritura, que é a palavra do Senhor que está a autoridade da correção, e não em quem está corrigindo. Mas Paulo também mostra que a Escritura ela serve para a educação na justiça.
é uma educação no caminho reto do Senhor, nosso primeiro referencial de justiça. Porque justiça para nós, povo de Deus, não é o conceito que o mundo tem de justiça. Que muitas vezes a justiça que o mundo traz é uma justiça mascarada de benefícios para quem está aplicando ali a justiça. Mas Paulo está mostrando aqui que a justiça é andar no caminho certo do Senhor. Essa é a educação na justiça de Cristo. Dan Doriani, comentando esta passagem no livro Verdade na Prática, ele diz: o quarteto de Paulo, ensino, repreensão, correção e educação na justiça, entra em duas categorias, crença e conduta. Quanto à crença, Paulo diz que a Escritura é útil para ensino e repreensão. Declara que a doutrina ajuda a igreja a vencer o erro e a se desenvolver na verdade. Mas essa doutrina é prática. Ideias desviadas promovem a iniquidade. Mas quanto à conduta, Paulo diz que a Escritura corrige erros e nos educa ou nos treina na justiça. A Escritura repreende o pecado e promove a piedade. Esse treinamento conjunto em doutrina e conduta prepara o cristão para toda boa obra. A igreja é mais saudável quando tanto a teologia quanto a vida estão sãs. Na verdade, elas são inseparáveis. Não tem como a gente separar a doutrina da prática. Todo o conhecimento que a gente adquire com as Escrituras, ele tem que se tornar algo prático em nossas vidas. Cada estudo de escola dominical, cada culto de oração no lar, cada PG, cada pregação, a gente precisa pegar esse conhecimento e tornar ele algo prático em nossas vidas, porque o Senhor não nos chama a simplesmente sentarmos nos bancos e ouvirmos domingo após domingo, mas a praticar tudo aquilo que a gente aprende na sua palavra. Por isso que Paulo traz essa completude aqui, mostrando a utilidade da palavra de Deus. Mas mostrando a utilidade da palavra, Paulo também vai mostrar o propósito disso. Paulo vai mostrar o propósito do valor da Santa Escritura, mostrando que, a fim de quê? Esse a fim de quê indica o objetivo dessa palavra. O objetivo de Deus ter inspirado e se revelado a nós através da palavra é aperfeiçoar o homem de Deus para viver de acordo com a sua vontade. E o homem de Deus é aquele que busca viver a palavra como um filho de Deus. E somente os filhos de Deus vão ter essa postura. Somente aqueles que foram incomodados pelo Espírito Santo, que reconheceram o seu estado de miséria, eles vão procurar viver de acordo com as Santas Escrituras. Ele vai procurar esse aperfeiçoamento na palavra. Ele vai colocar os olhos fitos no Senhor. Mas Paulo também fala aqui sobre perfeição. Ele diz que o homem de Deus vai ser perfeito. Paulo sabe que Timóteo em vida, e nós sabemos que nós aqui em vida não vamos conseguir alcançar perfeição aqui, mas nós precisamos viver como se dependesse de nós. Viver como se alcançar a perfeição aqui nessa vida ainda fosse possível, mas sabendo que o Senhor nos aperfeiçoará quando nós formos glorificados e nos encontrarmos com Ele. É o famoso já é, mas ainda não. Sim, nós somos santos, mas ainda não, porque seremos plenamente no Senhor. E o verbo aqui traduzido por perfeitamente habilitado, ele tem um detalhe interessante, porque no grego ele está na voz passiva, e isso quer dizer que o sujeito ele está sofrendo a ação. Ele não está praticando a ação de ser aperfeiçoado, mas ele está sendo aperfeiçoado por alguém. Então, esse aperfeiçoamento que o povo de Deus recebe é o aperfeiçoamento do nosso próprio Pai. É o aperfeiçoamento do Senhor que nos habilita para toda a boa obra. É através da palavra. É através da habilitação que Timóteo encontraria ali na palavra do Senhor. Através do aperfeiçoamento do Senhor na sua vida, em meio às dificuldades, em meio às perseguições, que ele seria habilitado para toda boa obra. Uma frase comum que dizem que não se forma um bom marinheiro em mares calmos. Então, é por isso que a gente tem dificuldades nessa vida. Porque, às vezes, é muito fácil adorarmos ao Senhor quando está tudo bem. Mas quando as coisas não acontecem da nossa forma, quando não é aquilo que está no nosso script, vem as murmurações, vem o reclamar,
vem a falta de contentamento com o Senhor. Mas quando nós, de fato, permanecemos na palavra, conhecemos a palavra, nós sabemos que o Senhor nos habilita para toda boa obra, que o Senhor nos habilita para vivermos nessa vida e fazer aquelas obras que o Senhor de antemão preparou para que nós andássemos nela. Entender o valor da Escritura é singular em nossas vidas para que nós não menosprezemos o dia do Senhor, pensando que é apenas um domingo, então eu posso faltar por qualquer coisa. Não, é o dia que o Senhor separou para que nós aprendêssemos dele. Não que a gente não faça isso durante a semana, mas é entender o valor do momento, o valor de que tem a palavra de Deus sendo exposta aos nossos corações. É priorizar esses momentos que o Senhor usa em nossas vidas para que sejamos habilitados para toda boa obra. Ser habilitado para toda boa obra é a gente saber, de fato, o que o Senhor requer de nós, e isso somente na palavra de Deus. Como um não habilitado, que é capaz de levar um carro para qualquer lugar, se ele souber dirigir, ele pode até levar o carro, mas ele não tem ali a habilitação. Mas os habilitados, eles não correm o problema de levar o risco de levar uma multa ou algo do tipo, porque eles recebem a habilitação. Da mesma forma, aqui é essa habilitação, porque o ímpio ele pode até fazer uma boa obra, mas essa boa obra não tem o fundamento de glorificar o nome do Senhor. E muitas vezes essas boas obras que nós fazemos, também como crentes, não tem o fundamento de glorificar o nome do Senhor. Porque muitas vezes a gente pode se envolver no ativismo de fazer programações e programações, mas a gente esquece o porquê da gente faz programações. A gente esquece por que a gente se reúne como igreja, a gente esquece por que a gente se reúne como ministério. E a gente não pode cair no ativismo. A gente precisa ser habilitado no Senhor, que habilita os seus, habilita os eleitos para toda boa obra, porque mostra o firme fundamento, onde elas devem estar conectadas, onde elas devem estar firmadas. Diante daquilo que foi exposto agora, eu queria trazer algumas preciosas lições para nossas vidas diante do texto que nós meditamos nessa noite. E, em primeiro lugar, eu queria trazer aos nossos corações que nós não sejamos manipulados pela sabedoria que o mundo oferece. Somos seduzidos por diversas formas de conhecimento. Somos seduzidos por muitas coisas aí que chamam a nossa atenção, que chamam a atenção de nós jovens a nos desviarmos da palavra do Senhor. Promessas de prazeres, promoções muitas vezes, mas que podem nos afastar do Senhor. Por isso nós não podemos ser manipulados pelo aquilo que o mundo tem a oferecer. Nós precisamos entender e repousar a nossa mente e o nosso coração no Senhor, para que nesse mundo que nós vivemos, nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina, porque se nós de fato permanecermos na palavra de Deus, nós não vamos ser seduzidos por qualquer coisa, nós não vamos ser enganados por falsas promessas e por coisas que nos levam para longe do Senhor, porque nós sabemos a importância de permanecer em Cristo. Mas, em segundo lugar, eu queria também trazer aos nossos corações que não menosprezemos o valor das Santas Escrituras. Não existe vida secular e vida sagrada. A nossa vida ela é sagrada. Na igreja, no nosso trabalho, em qualquer lugar que nós possamos estar. Não há uma dicotomia de o que eu faço na igreja é para o Senhor e o que eu faço fora da igreja é para mim e para a minha família. Não. Tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, para a glória do Senhor. Não é como falaram recentemente na televisão, na vida, a Bíblia, no STF, a Constituição. É em todas as áreas da nossa vida. Porque Paulo vai dizer a utilidade para a repreensão, para a correção, para o ensino, para a educação na justiça. Então, Paulo está mostrando aqui que a utilidade da palavra do Senhor, ela alcança, ela atinge todas as áreas da nossa vida. Então, se todo mundo aí fora pode se posicionar com os seus conceitos, suas ideologias,
não nos intimidamos, porque nós precisamos nos posicionar de acordo com os óculos das Escrituras, mostrando que nós, como cristãos, pensamos de acordo com a palavra. E não importa se vão menosprezar isso ou não, porque o que importa é nós entendermos o valor que ela tem e nós entendermos que ela rege todas as áreas da nossa vida. Mas, em terceiro lugar, eu queria trazer que nós precisamos permanecer naquilo que nós somos instruídos através da palavra. De nada adiantará vir à igreja domingo após domingo, estarmos aqui reunidos culto após culto, estarmos presentes em nossos corações, em nossas programações, e isso não se tornar algo prático em nossas vidas. Se todo o conhecimento não se tornar algo prático em nossas vidas. Ter o nome escrito no rol de membros da igreja não significa dizer que o nosso nome está escrito no livro da vida. Há uma grande diferença aí, porque muitas vezes pensamos que por ter sido batizados e termos o nosso nome no rol de membros da igreja, isso garantiu nossa salvação. Garantiu não. Porque o Senhor, de fato, Ele salva os seus. E o rol de membros da igreja não é o livro da vida. Porque o Senhor nos elegeu na eternidade, mas Ele mostrou um caminho que nós devemos seguir nesta vida, permanecendo na palavra de Deus. Porque aqueles que foram eleitos, eles permanecem na palavra. Eles permanecem durante a sua vida, durante a sua jornada na palavra de Deus, porque ele reconhece o valor e que sem ela ele não é nada. E uma última lição, queria trazer de forma específica aos adultos com muito respeito. Sei que ainda não sou pai, um dia serei, se Deus assim permitir, mas nós precisamos ter cuidado com os conselhos que nós damos aos nossos filhos. Porque muitas vezes a preocupação dos pais é que o filho seja alguém bem-sucedido profissionalmente, que seja alguém reconhecido, que tire as melhores notas na faculdade, no colégio, que seja o laureado, e dá tanto valor a isso. É tanta pressão no jovem, no adolescente, por causa disso. E muitas vezes ele vai se afastando da palavra, de forma que a gente nem percebe. Porque a gente começa a negociar o domingo para ele ficar em casa estudando porque tem uma prova na segunda. Mas tem o sábado, mas tem a sexta, mas tem os 6 dias na semana. Às vezes a gente pode se incomodar porque nosso filho está envolvido demais na igreja. E a gente pede para ele dar uma freada, a gente pede para ele se envolver menos, e o se envolver menos vai se tornando em se envolver menos, e ele se afasta da palavra do Senhor. Então, não estou menosprezando a questão da educação. É importante cobrar, é importante ficar no pé, porque às vezes a gente dá uma vacilada e tem preguiça de estudar e quer fazer outras coisas, e a responsabilidade do pai é puxar. Mas Paulo aqui, quando ele está escrevendo essa carta a Timóteo, no fim da sua vida, ele não está dizendo: Timóteo, seja o mais famoso fabricante de tendas aqui, como Paulo era. Ele não está dizendo: Timóteo, presta atenção aí na herança que tua mãe vai te deixar e tua avó. Não. O conselho que Paulo está dando para seu filho na fé no fim da sua vida é: permaneça na palavra. Podemos sim dar outros conselhos aos nossos filhos, e devemos, mas o principal conselho que um pai, que um líder de ministério, que um amigo pode dar para alguém é dizer: permaneça na palavra de Deus. Assim como aquele soldado mostrou um lugar seguro para aquela criança permanecer enquanto ele não voltasse ali, enquanto ele não cumprisse sua missão, para poder voltar lá e resgatar. Assim também o Senhor nos deixou instrução de onde devemos permanecer até que Ele volte. Nós devemos permanecer na palavra de Deus, o firme fundamento, porque ela é a verdadeira fonte de sabedoria e também por causa do seu valor. Que o Senhor, pois, aplique a sua palavra aos nossos corações.